Mais uma vez, bom dia a todos. Já estamos no mês de abril, o ano está passando bem rápido. E a gente vai, quando chega da meia-idade para frente, a gente começa a contabilizar melhor os dias, né? Cada dia, cada semana, cada mês, a gente parece que sente mais que já está passando, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado. Essa manhã a mensagem deveria ser ministrada pelo pastor Almir. O Mário até percebeu isso na hora que ele chegou, não viu o nome do Almir no boletim, porque semana passada saiu que era o Almir que iria ministrar. De fato, era a escala do Almir, só que aí ele teria que pregar agora de manhã, reunião da diretoria à tarde e pregar à noite. Aí ele ia ficar pregado, né? Aí nós fizemos uma permuta, eu vou pregar hoje. E ele vai pregar no próximo domingo, domingo de Páscoa, ele vai trazer a palavra, ok? Essa semana eu estava meditando, me veio diante de mim uma passagem que me chamou muita atenção. Você já ouviu falar em falso positivo? Com certeza você conhece muitas histórias de teste de gravidez ou resultados de exames. Pois é. Parece que isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E pode acontecer comigo, com você, em diversas situações, né? Eu procurei uma boa definição para falso positivo, né? Falso positivo ou falso negativo. Eu procurei, pesquisei na internet, vi um monte de artigos técnicos da área médica, não sei o que lá, mas ninguém define direito, até que apareceu um cidadão lá que disse assim, a melhor definição que eu acho que tem para esse termo, falso positivo, é alarme falso. Um alarme falso. Opa, não era isso. É algo que a gente tem convicção de que nós temos certeza absoluta de que há todos os indícios de que mas na verdade não é. É um falso positivo, né? Existe um monte de situações que acontecem na vida da gente, principalmente quando o exame não dá muito bom. Alguns meses atrás eu fiz um exame da minha diabetes, ele deu muito alterado, mas muito alterado mesmo. De primeiro eu pensei assim, deve estar errado, não é possível, né? A gente nunca pensa assim, eu estou mal no meu controle, né? Não é possível, esse exame deu errado, né? Mas a médica não falou isso não, a médica falou assim, o que você anda fazendo, hein? E a gente tenta pensar sempre favoravelmente a nós. Nós queremos que a coisa nos favoreça. Quando dá um resultado que a gente não quer, será que o exame não está errado? Né? O próprio laboratório, às vezes numa sequência, ele liga, olha, vem repetir o exame porque ele deu muito fora, a gente quer ver se é realmente isso, porque eu li lá vários artigos que dizem que há falsos positivos que são claros, o resultado aparentemente está certo, mas é um falso positivo. Repetindo o exame, ele dá um valor diferente. Meu cardiologista lá de Curitiba, tratei com ele há alguns anos, ele foi se tornando muito amigo meu, muito conversador, a gente batia longos papos, trocava ideias e aí eu chegava algumas vezes para consulta e ele tirava a pressão, ele disfarçava, ficava na dele, começava a jogar a conversa fora. E aí, como foi lá na igreja, ele sabia que eu era pastor, ele era da igreja católica, um cara muito ativo em grupo de casais, a gente ia trocando figurinha, ia conversando, e tererê, tal, e não sei o que lá, e ele dizia, deita aí na maca um pouco, tal, e conversa vai, daí ele media a pressão de novo. Eu falei assim, esse cara, o que foi que ele está fazendo? Aí eu perguntava, doutor, qual o problema o senhor está tirando a pressão de novo? Ele disse, não, acho que você chegou muito afoito, o negócio estava muito alto, então vamos ver se está alto mesmo ou é só da sua afobação, do seu piripaque de estar diante do médico aqui e tal. Aí ele mediu e falou, baixou, então já está melhor, está razoável. Às vezes acontece de dar um resultado que
pode não ser indicativo, né? E quando a gente aplica isso para a nossa vida espiritual, será que a gente pode ter um falso positivo na nossa vida espiritual? Vamos dizer, um falso positivo na vida espiritual? A história da escolha de Davi, filho de Jessé, para ser o filho de Jessé para ser o rei de Israel, também aparece um falso positivo. Normalmente, esse texto nós vamos para aquela passagem célebre que diz, porque Deus não vê como o homem vê. Que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Mas esse texto, um versículo antes dessa declaração, existe ali uma expressão que é um falso positivo. Está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 a 13. Mais precisamente no verso 6, aparece claramente aqui o que nós chamamos de um falso positivo. E diz assim o versículo 6, na NVI. Quando chegaram, Samuel viu que Eliabe era aquele a quem Deus queria ungir em Israel. Ele declara, na atualizada, diz assim: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está presente perante o Senhor, o seu ungido. Na NVI, está aqui aquele que o Senhor quer ungir. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Parece brincadeirinha, mas a coisa é muito séria. Porque imagina se Samuel seguisse o seu entendimento pessoal e chegasse e batesse o olho a esse, Deus, vamos me encurtar a conversa, é o seguinte, Deus mandou aqui, Jessé, e esse aqui é o futuro rei de Israel, e ele já tinha levado um chifre com azeite, ajoelha aí, meu irmão, que é você mesmo, vou ungir você, você é o escolhido de Deus, porque você é o cara, eu bati o olho e você é o cara. E vamos embora, chega de conversa, esse é o cara que Deus escolheu. Imagina o que teria acontecido se a história fosse essa. Bom, no mundo do si a gente pode imaginar tudo, porque não aconteceu, né? Sei lá Deus podia dar um grito lá no meio, pode parar, meu irmão, não é nada disso não, rapaz, fica frio aí. Ou Deus podia mandar um raio em cima da cabeça dele e dizer assim, negativo. Ou simplesmente Deus deixaria quieto, deixaria quebrar a cara e depois Samuel dizia assim, mas qual é, Deus? O Senhor não mandou ir lá, eu fui, o que aconteceu aí? Por que não deu certo? O cara está fazendo um monte de besteira aí agora, o que nós vamos fazer para consertar esse negócio? E Deus diria assim para ele, quem disse que era esse cara aí? Ué, mas eu olhei e eu vi que era o cara. Mas a história não é essa, Samuel não fez isso. Mas na nossa vida com Deus, quantas vezes nós não fazemos isso? Tenho certeza que essa é a vontade de Deus. E vamos fundo, e depois no meio do caminho a gente diz assim, bem, já não tem mais tanta certeza não, eu acho que eu estava enganado. Eu sempre falo isso para os jovens, nunca use como desculpa para você encerrar um relacionamento de namoro, eu acho que não era da vontade de Deus. Não use essa expressão não, porque ela pode ser muito leviana. Eu não estou mais querendo continuar o relacionamento, sinto que não tenho por você o mesmo sentimento que tinha, eu acho que não vai dar certo, eu acho que você não é a pessoa que Deus tem para mim. Diz claramente o que é ou não é, mas não diga assim, olha, eu acho que não é da vontade de Deus não. Aí a pessoa não fica brava comigo não, porque eu na verdade estava assim, mas Deus é que não quer. Você briga com Deus, meu irmão. Quantas vezes a gente não usa essas coisas e emite um falso positivo? A gente diz, eu tenho certeza que Deus quer isso da minha vida. Daí chega lá no meio, se encolhe, deixa quietinho, não fala mais nada do assunto, fica quietinho e deixa passar. Agora, muitas histórias chocantes de pessoas que tomaram decisões radicais na sua vida, movido por falsos positivos. Por exemplo, histórias que eu já ouvi de pessoas que alguém disse, olha, Deus está mandando você casar com Beltrano. E o cara era temente a Deus demais, e ele foi lá e casou com Beltrano.
o pau comeu, o negócio não deu certo. E aí, meu irmão? Deus, onde está o erro desse negócio? Precisamos tomar muito cuidado com o risco de falsos positivos. Não precisa ser tão espiritual, ver coisas que você avalia, acho que Deus está me dirigindo para fazer isso, acho que a vontade dele é essa. Cuidado, a gente pode estar diante de um falso positivo. Agora nós, estudando melhor esse texto de 1 Samuel 16, 1 a 13, nós vamos ver aqui na caminhada de Samuel, nesse episódio, que há algumas coisas que levaram Samuel a emitir um falso positivo. Graças a Deus, e aí nós vamos concluir como evitar lá na nossa aplicação no final, mas no corpo da nossa meditação eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: motivos para o falso positivo espiritual. O que motiva um falso positivo espiritual? A primeira coisa, se você olhar no versículo 3, eu não vou ler a passagem toda, se acompanha na sua Bíblia, a história é mais ou menos conhecida. Aí se você tem a sua Bíblia, abre 1 Samuel 16, e eu vou pontuando alguns versículos. Então, vá acompanhando, enquanto você ouve, se você quiser fazer a leitura, você pode fazer essa leitura. No versículo 3, Deus disse assim para Samuel: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Deus disse a Samuel que mostraria o que ele deveria fazer, e que ele, Samuel, deveria ungir aquele a quem Deus designasse. O versículo 6 diz assim: sucedeu que, entrando eles na casa de Jessé, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente, pontinhos. Nós podemos supor que provavelmente Samuel entrou, e a hora que ele bateu o olho nos filhos de Jessé, ele viu saltando aos seus olhos Eliabe. O que Samuel fez aqui? Samuel fez uma rápida avaliação pessoal. Ele deu uma olhadela e com seus olhos ele bateu o olho e disse: esse é o cara. Ele olhou e viu Eliabe e disse: esse é o cara, esse é o escolhido de Deus. O que Samuel fez aqui? Samuel confiou na sua avaliação pessoal. No versículo 12, lá na frente, quando Deus realmente mostra quem é, Deus diz o seguinte: então mandou chamar Davi, e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, disse isso para Samuel, e unge-o, pois este é ele. Na hora certa, Deus mostrou, dizendo que quando Samuel entendeu que era Eliabe, não foi algo de Deus, mas foi fruto primeiro da sua avaliação pessoal. Eu e você somos treinados para fazer avaliações. Nós somos treinados para fazer avaliação. O dia todo nós avaliamos. Se você está de carro, você deve avaliar se você vai conseguir entrar, se não vai entrar, se é melhor esperar ou é melhor acelerar. Você precisa olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para o de trás também, porque às vezes o de trás vem lotado, você tem que ficar pisando para acender a lanterna de freio para ele entender. Alguns ligam até pisca-alerta para mostrar por de trás que é para ele maneirar. Você tem que estar o dia todo, você está no teu trabalho, você tem que fazer avaliação, você toma decisões. Qualquer que seja a instância que você está, pequena, média ou grande, quer você tenha atribuições e responsabilidades sobre ninguém, sobre só a função que você tem, ou você tem atribuição sobre muitas pessoas, você precisa ser treinado a fazer avaliações. Você vai no mercado comprar, você avalia, você pega lá num monte de batata, você vai avaliar qual batata, ou você mete a mão e vai enfiando no saquinho que você tem. Se você faz isso, meu irmão, tua mulher não vai deixar mais você fazer compra, não. Essas batatas podres que veio aqui, você que trouxe, né? Você avalia o preço. Quanto está o quilo desse negócio?
Está caro, está barato, isso está com preço bom, vou levar. Você avalia o tempo todo. Você avalia a qualidade de um produto quando você vai comprar, você avalia o preço dele, você avalia o estado da embalagem, você avalia o vencimento. Você vai comprar o peixe, você está sabendo, você levanta a boca dele, a guerra, para ver se ele está vermelhinho conforme eles mandam. Você avalia tudo. Você e eu somos treinados para avaliar, isso é muito importante. Quem não aprende a fazer avaliação, quem não consegue medir exatamente o que está diante de si, pode se enganar e cometer, por causa de um erro de avaliação, ter problemas, como não calcular direito se o carro conseguiria entrar antes do outro chegar e entrar e sofrer um acidente e bater. Você pode calcular uma avaliação errada do produto que você está comprando e você achou que ele estava bom, que chega em casa ele está podre. Pior é quando você olha aquela laranja linda, você diz assim, essa está boa, que nem eu levei outro dia. A Liana cortou e pôs na boca, está azeda. Mas ela era linda, bonita, barata. E bonita, mas não tem como, a não ser que a gente pede para o cara cortar, mas no supermercado não faz isso, na feira o cara corta. Eu e você somos treinados para fazer avaliação. Mas o que acontece aqui é que Deus não está desrecomendando fazer avaliação. O que nós estamos colocando aqui é que existe uma armadilha que pode gerar um falso positivo na nossa caminhada com Deus, que é confiar na avaliação pessoal. Por mais criteriosa que seja a sua avaliação pessoal, ela não substitui a revelação de Deus. Ela não substitui o Deus mostrar, é esse aqui que eu estou mandando você ungir. Deus dá uma referência clara. Por melhor que seja a nossa avaliação, por mais, Deus pode deixar, eu entendo de comprar esse negócio, deixa comigo, eu compro, o senhor não precisa nem se preocupar. E a gente vai, compra um negócio micado, compra uma porcaria que não devia, faz um negócio errado. Com certeza, nós precisamos fazer avaliações criteriosas. Porém, o erro cometido aqui é que uma avaliação criteriosa não substitui a revelação de Deus. Por isso, tome cuidado para não confundir a minha e a sua avaliação com aquilo que Deus nos mostra. Nem sempre Deus nos mostra o que nós avaliamos. Eu já compartilhei isso. Uma vez fui comprar um livro de inglês, numa cultura inglesa, lá na Moca. Era a única unidade que tinha, a Marcela precisava desse livro, fui até lá. Eu olhei para o guia, deu tudo errado, cheguei no negócio lá, nem sei como, não sabia nem direito onde estava. Daí eu falei assim, agora para ir embora, Deus, eu não sei onde eu estou e como que eu vou fazer. Eu vim na ida, confiei no taco, olhei no guia, vi todas as setinhas, só que chegou numa das setinhas, ela estava na direção trocada, aí eu dancei, Deus. E agora, o que eu vou fazer? E eu estava muito bravo com Deus, porque Deus, eu olhei no guia, eu fiz o caminho certinho, não deu certo, pelejei, cheguei lá, estou atrasado, tem horário, é hora do rush, estou na entrada da Zona Leste, como que eu vou fazer? Eu orei, orando, brigando com Deus, eu escutei nitidamente uma voz dizendo assim, vai que eu vou te mostrar o caminho. Eu falei, Deus, você está gozando na minha cara, né? Tá bom. Vamos brincar? Então vamos brincar. Peguei, liguei o carro e saí. E aí eu comecei a sentir claramente, eu percebi que era Deus mesmo. Sobe, eu subi. Entra à direita. Aí eu falei assim, aqui direita, caminho errado, Deus. O guia que eu fiz na vinda era a esquerda. E aqui negócio do meu coração entra à direita. Entra à esquerda. E fui indo, literalmente. Chegava num lugar, olhava. E aí, Deus? Para lá, pra lá. Saí certinho, saí aqui na entrada da Dom Pedro, ali para cruzar a Avenida do Estado. Aí, sossegado, já estou em casa, cheguei sossegado em casa. Deus mostra, Deus claramente nos fala. Às vezes a nossa avaliação pode ser enganosa. Outra coisa que o texto nos ensina. Então, primeiro motivo que pode gerar um falso positivo na nossa vida, confiar na nossa avaliação pessoal. Avaliar é certo, mas cuidado para não transformá-la na revelação de Deus. A segunda coisa que aconteceu, se você olhar para um outro episódio que Samuel participou, que foi a escolha do outro rei, que era Saul, nós vamos ver uma coisa interessante,
que pode nos ajudar a entender o que aconteceu com Samuel. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 9. Volta um pouquinho. 9:15. Deus revelou para Samuel quem era o rei. 1 Samuel 9:15. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo... Um dia antes de Saul chegar, Deus já falou para ele: amanhã, a essas horas, te enviarei o homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Deus disse para ele: amanhã vai entrar uma pessoa assim, assim, assada, e esse aí é o cara que eu escolhi. Deus revelou isso para Samuel. Versículo 17. Quando Samuel viu Saul, naquela hora Deus lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Eis o homem de quem eu já te falara. A hora que ele viu Saul entrando, Deus disse: esse é o cara que eu escolhi. Samuel, de alguma forma, tinha alguma experiência. E quem era esse Saul? Vamos olhar no capítulo 9, verso 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Na NVI diz assim: jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Ele era alto, vistoso, bonitão, saradão. Ele era facilmente notado onde ele estava. Era um cara de boa aparência, bonito, forte, vistoso. E quando ele entrou, ele viu esse cara, mas não foi isso que levou ele, foi simplesmente Deus disse: é esse a pessoa que escolheu. Um comentário que eu estava lendo, estava dizendo, pode ser uma inferência, pode ser uma suposição, mas provavelmente Samuel confiou na sua experiência. Eu já participei na escolha de um rei, eu sei como Deus trabalha, e a hora que ele olhou, o que ele viu? Ele viu o projeto de um único rei que Israel tinha até aquele momento, que era Saul, e era o cara que ele ajudou a escolher. Quando ele bateu o olho, ele viu de novo o mais alto, o mais bonito, aquele que lhe chamou a atenção. De alguma forma, Samuel tinha experiência por ter participado, e talvez ele imaginou que sabia como Deus faria. Então, ao entrar na casa de Jessé, ele correu os olhos e, baseado na sua experiência, pensou consigo mesmo que Eliabe era o escolhido. Caiu na armadilha que gerou um falso positivo, porque a sua experiência apontava a escolha de critérios baseados na aparência. Por isso, no versículo seguinte, Deus diz para Samuel, o famoso versículo, que não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque foi isso que chamou a atenção de Saul. A sua aparência, a sua altura. E quem tinha altura e aparência bonita? Saul. De alguma forma, Samuel confiou na sua experiência. Meio que do tipo de coisa assim, se Deus fez daquela maneira, quem sabe Ele não vai fazer dessa maneira? Para a gente ser bondoso, para a gente ser assim, bem exagerado. Deus fez assim, Deus faz sempre assim. Então, nessa situação, Deus vai escolher este aqui. De alguma forma, Samuel confiou na sua experiência. De novo, experiência é importante? Lógico que é importante. Experiência lhe dá recursos que você talvez não tenha e evite você de cometer erros que na falta de experiência você comete.
A experiência te ajuda a perceber melhor como lidar com as situações, como trabalhar melhor as situações, como lidar com certas circunstâncias que acontecem na vida da gente. As experiências são muito importantes. Elas vão enriquecendo. Uma vez, a primeira vez que eu preguei aqui no Nidinokai, no encontro da terceira idade, de língua japonesa, estavam aqui os senhores e senhoras, a maioria senhoras, 65 para cima. E eu disse para eles assim: o que é que vocês têm mais do que eu tenho, além da idade? Aí eles deram risada, né? Todos são mais velhos do que eu, apesar da minha barba branca. Aí eles olharam, ficaram dando risada. Eu falei assim: vocês têm, porque têm mais anos vividos, vocês têm mais experiência. Vocês têm muito mais, tiveram muito mais oportunidade de experimentar coisas. Vocês podem ter muito mais sabedoria por causa da sua experiência. E para mim estar com vocês, e quem sabe algum dia ouvir as suas histórias, conhecer vocês, vai me ajudar a enriquecer e me tornar mais experiente, mais sábio. Aí eu comecei a perceber que se eu falo demais, eles dormem, por causa da idade. Então a minha mensagem tem que ser curta. Se eu falo demais, vai a Bíblia para frente e para trás, eles nem conseguem mexer a Bíblia, só eu mexo a Bíblia. E saber se está no novo, no velho, se é uma carta ou outra, não faz a menor diferença para eles. Então eu comecei a perceber que para lidar com eles eu preciso pegar um versículo só. E comecei a perceber que quando eu falo histórias que diz respeito a eles, eles prestam mais atenção. E um dia eu trouxe um joguinho que minha avó jogava comigo, meu avô jogava comigo quando era pequeno. É um tipo de um baralhinho japonês que meu avô me ensinou a jogar. Aí eu trouxe e mostrei para eles, mas aquele dia eles abriram um sorriso, escutaram tudinho que eu tinha para dizer. Aí outra vez eu peguei e trouxe uma projeção, projetei uma imagem no data show. Nossa, eles ficaram muito contentes, prestaram atenção, ouviram. Eu comecei a perceber e aprender com eles como a gente lida com aquela situação. Experiência é muito importante, mas a experiência não substitui a revelação de Deus. A armadilha que talvez Samuel caiu foi confiar na sua experiência para determinar o que Deus queria. Nós devemos tomar cuidado, porque a experiência não substitui aquilo que Deus mostra. A terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto, versículo 6, revela que além de confiar na avaliação, além de confiar na sua experiência, parece que Samuel tinha uma convicção, e eu boto entre parênteses aqui, entre aspas, espiritual. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E na NVI fica mais clara, ele diz assim: certamente, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Ele entendeu na sua certeza espiritual que aquele era aquele a quem o Senhor queria ungir. Então, na escolha dele, na sua avaliação e na sua convicção espiritual, ele tinha essa certeza. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer. Esse é o cara que Deus quer escolher. Ele não pôs somente, é esse que eu acho, imagino, quem sabe, talvez seja esse. Mas ele declara com todas as letras, é este a quem o Senhor quer ungir. Com certeza. Ele tinha certeza quase que absoluta que aquele era a pessoa a quem o Senhor queria ungir. Na verdade,
Samuel demonstra aqui que ele tinha uma convicção espiritual. Você tem convicção espiritual no seu coração? Eu tenho muitas convicções. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem prometido para mim a eternidade com Ele. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo me guia e quando eu precisar Ele vai me dirigir. Tenho certeza absoluta que o Senhor tem me guardado e que não cai um fio da minha cabeça, e olha que cai bastante cabelo, sem que o Senhor permita. Eu tenho muitas convicções no meu coração, tenho convicção absoluta que o meu nome está no livro da vida, tenho convicção absoluta que no dia 18 de fevereiro de 1980 o Senhor me chamou para consagrar-me integralmente a vida a Ele. Tenho certeza que no dia 20 de fevereiro de 1977 eu entreguei minha vida para Jesus e eu tive a convicção da salvação. Tenho certeza de um monte de coisas. Ter convicção espiritual é muito importante. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio? Você crê que Deus está aqui? Você tem certeza disso? Você tem convicção no teu coração de que Deus está falando com a gente aqui? É importante que nós tenhamos, senão nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós estamos brincando de igreja. Então, ter convicção espiritual é muito importante e não há erro nisso. Você ser guiado, ser dirigido e ter convicção no teu coração quando você ora é muito importante. A Bíblia diz em Romanos 14 que aquilo que não procede de fé é pecado. Por isso a dúvida é um negócio que se você está em dúvida, melhor não fazer. Espere ter convicção no teu coração. Agora, de novo, qual é a armadilha que Samuel caiu? Confiar na sua convicção espiritual. Porque a convicção espiritual que eu tenho no meu coração não substitui a revelação de Deus. Eu já contei essa história uma vez, mas teve uma pessoa que disse assim: eu estou separando do meu marido porque Deus me mostrou que eu deveria separar dele. Aí nós temos um problema, não temos? O que a Bíblia diz? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Que a vontade dele nunca foi essa. Então aqui nós temos dois erros. Ou Deus pode mudar de ideia, ou essa pessoa teve uma convicção enganosa. Agora eu fico com a palavra de Deus. Certamente ela teve uma convicção enganosa. Porque aquilo não era a vontade de Deus. Então quer dizer que nunca é a vontade de Deus? Às vezes Deus permite. Essa é outra conversa. Se Deus permite, se Deus autoriza, o que é isso? Isso a gente pode conversar num outro dia sobre a vontade de Deus. Mas essa pessoa, que por sinal acabou com o seu casamento mesmo, fez aquilo que era a sua convicção. Para mim, minha limitação de entendimento, eu não conheço todas as coisas de Deus, mas ela cometeu um erro grave, porque ela quebrou um mandamento que está explícito na palavra de Deus, em nome de uma revelação. Antes dissesse, eu quero me separar, porque eu acho que não dá mais. A convicção espiritual é importante, mas não substitui aquilo que Deus nos mostra. Samuel teve um falso positivo, mas Samuel também nos ensina algumas lições importantes. E aqui nós vamos concluir dizendo, o falso positivo foi motivado por três coisas. Ele confiou na avaliação pessoal, ele confiou na sua experiência, ele confiou na sua convicção pessoal, espiritual. Todas essas coisas, estou repetindo, porque eu quero que fique claro. Avaliações, experiência e convicção é essencial para a nossa caminhada com Deus. Mas quando eu as coloco acima de Deus, então, sinal amarelo. Você pode, a qualquer momento, cair num falso positivo. Agora, o que Samuel tem de virtude aqui? Samuel bateu o olho, pensou, mas logo em seguida Deus lhe falou, não é esse, porque eu não vejo como vê o homem.
Eu vejo o coração, o homem vê a aparência. A partir daí, o que aconteceu? Então, versículo 8, Jessé chamou Jessé a Abinadab e o fez passar adiante Samuel, o qual disse, nem a esse escolheu o Senhor. Ele não emitiu mais parecer. Ele simplesmente voltou àquilo que o texto diz lá no versículo 3, que eu vou te mostrar aquele a quem você deve ungir. Ele simplesmente esperou que Deus revelasse. Ele parou de fazer a avaliação. Esse aqui é um palmo mais baixo, tem 10 centímetros a menos de bíceps, mas ainda é saradão, acho que esse aqui dá. Não é bom, esse aqui é tal, esse aqui ainda vai crescer um pouquinho. Ele parou de fazer avaliação, ele parou de confiar na sua avaliação, na sua experiência e na sua convicção espiritual e simplesmente obedeceu o que Deus mandou. Passou, Deus não falou nada, não é esse, passou, Deus não falou nada, não é esse, passou, Deus não falou nada, não é esse, acabou, não tem nenhum, acabou, Jessé, não tem mais nenhum filho. Tem um piazinho aí, um pivetinho, mas o cara está cuidando das ovelhas, tipo assim, esse aí não serve para nada, isso aí é o manezinho que empurra as ovelhas aí, esse cara, isso aí não conta, é café com leite. Quando eu era pequeno, essa expressão era terrível. Falar que eu era café com leite era humilhante, né? O meu alvo, quando eu era pequeno, é deixar de ser café com leite. O dia que eu não fosse mais café com leite, eu posso brincar com os grandes. Isso é café com leite, Senhor. Que isso? Mas chama ele. É quando ele chegou, versículo 12, disse o Senhor, levanta-te e unjo, pois este é ele. O que aconteceu na sequência com Samuel? Samuel emitiu um falso positivo, mas ele percebeu, Deus chamou-lhe a atenção, e ele não agiu, não foi precipitadamente. Então aqui há algumas coisas que a gente deve tomar cuidado. Não haja precipitadamente. Não comece a se mover rapidamente demais. Espere Deus mostrar claramente. Por mais que a tua avaliação pessoal diga, por mais que a tua experiência diga, por mais que a tua convicção diga, não haja precipitadamente. Não se precipite. Recentemente estive em Tangará, partilhei com os irmãos, e eu estive lá há 3 anos atrás. Na ocasião, Deus tinha me mostrado fortemente no meu coração algo sobre um rapaz lá. E eu tinha muita dúvida no meu coração se aquilo era de Deus ou não. E eu fiquei quieto, não falei nada. Voltei agora, 3 anos depois. E estava indo de Cuiabá para Tangará. O pastor Carlinhos estava me levando. E do nada, no carro, nós começamos uma conversa. E entrou uma conversa sobre esse rapaz. E o Espírito de Deus falou no meu coração, lembra aquilo que eu te falei aquele dia? É para você ir lá e falar. Eu disse, Deus, não vou fazer isso. É muito para a cabeça. Não dá. E eu fiquei quieto. E Deus encerrou a conversa aí. Chegamos lá, vai, a situação vem. Passa um dia, passa 2 dias, eu fiquei 5 dias, 5 dias em reunião com a igreja. Passa um dia, passa 2, passa 3, e no último, todos os dias Deus falando comigo. Aí no último dia eu acordei de manhã, na casa onde eu estava, eu orei, Deus, o Senhor está me incomodando, se é do Senhor, então de alguma forma o Senhor me confirma. Porque senão eu não vou falar. É muita ousadia falar isso que eu vou falar, e eu não quero correr o risco de falar isso e ser um tiro que vai machucar pessoas. Aí, culto, Deus ministrando, foi muito legal. Aí eu vi essa pessoa, o negócio começou a apertar, acabou o culto, encerrou, testemunhos, aquele negócio me apertando. E eu falei, bom Deus, eu vou falar com a pessoa. Fulano, eu preciso falar com você. A primeira coisa que ele falou assim, então empatou, porque eu preciso falar com você. Naquela hora Deus falou claramente, esse é o sinal que eu quero te dar. Aí sentamos, oramos juntos, conversamos,
eu compartilhei aquilo que Deus tinha me mostrado. Eu esperei quase 3 anos para falar. Espero realmente no Senhor que não tenha sido algo da minha carne, porque sempre existe o risco. A gente não é Deus, a gente não é o Espírito Santo. Nós não sabemos todas as verdades. Por isso, queridos, nós devemos saber que não devemos agir precipitadamente. Aguarde. Se Samuel tivesse de imediato já passado a mão no chifre e derramado o azeite sobre Eliabe, ele teria cometido um erro. De alguma forma, ele teve um tempo, e naquele tempo o Senhor começou a falar. A segunda coisa que ele faz, ele percebeu, e a partir daquele momento ele esperou conforme a palavra de Deus disse. E eu te mostrarei. Não é avalia, a hora que você perceber, você avalia que é esse aí. Ele ficou parado, passava. Por que ele fez isso? Porque Deus não falava nada. Deus não falou nada, não é esse. Deus não falou nada, não é esse. Deus não falou nada, não é esse. Não tem mais nenhum, porque Deus não falou nada. Aí chamou, esse é o meu escolhido. Como que devemos proceder na nossa vida? Porque nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus. E devemos buscar a orientação de Deus. Nem toda a orientação de Deus está escrito na Bíblia diretamente. Farás isso, farás aquilo. Boa parte das orientações nossas no dia a dia não estão claramente escritas na Bíblia. Elas são, às vezes, dirigidas por princípios. Será que eu roubo esse negócio ou não roubo? Está tão fácil de roubar. Nossa, que bobeira o cara está dando. Meu, é uma moleza roubar esse negócio aqui. Será que eu roubo? Deus, será que eu devo roubar ou não devo roubar? Você pergunta isso? Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Não? Furtarás. Pronto. Não precisa perguntar. Já está revelado. A pessoa te dá uma fechada, você tem uma vontade de dar um soco nesse cara, Deus. E o que a Bíblia diz? Não faz. Então há coisas no nosso dia a dia que estão reveladas por princípios claros da palavra. Mas há coisas que não estão reveladas e eu e você precisamos saber. Isso direto no nosso dia a dia, várias situações. E como a gente faz? Como a gente faz para evitar o falso positivo? De novo, não confie na sua avaliação. Não confie na sua experiência. Não confie na sua convicção espiritual, porque elas são importantes, mas não substitui aquilo que Deus mostra. Então, não haja precipitadamente a partir da sua avaliação, da sua experiência, da sua convicção. Espere a confirmação do Senhor. Mas como eu vou saber que é a confirmação do Senhor? Como eu vou saber se não é minha carne? Como eu vou saber se é Deus? Só pela experiência. Samuel era um homem que andava com Deus. Samuel era uma pessoa que tinha proximidade com Deus e a quem Deus podia revelar. Se eu e você aprendemos a andar com Deus, nós vamos aprender a ouvir de Deus. E quando tem dúvida, eu recomendo, espera 3 anos, mas não fala precipitadamente. Não faça precipitadamente. Porque o risco da gente trabalhar em cima do falso positivo é muito alto. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, quantas vezes na minha própria caminhada eu me alicercei em cima de falsos positivos, baseado na minha avaliação, na minha experiência contigo e na minha convicção espiritual. Quantas vezes, Senhor, eu tomei decisões baseadas em falsos positivos. Falei coisas baseadas em falsos positivos. Às vezes dá em nada, às vezes cai no vazio. Mas às vezes afeta pessoas, às vezes muda a direção. E o Senhor tem, nessa palavra, me alertado a importância que existe em fazermos boas avaliações, em termos o maior leque possível de experiência contigo, de termos convicção espiritual clara, mas de que nunca a nossa confiança tem que estar totalmente em cima disso. São ferramentas pelas quais o Senhor usa e pelas quais o Senhor mostra a tua vontade, mas nenhuma delas substitui o revelar da tua vontade, que está em primeiro lugar, explícita na palavra, e através do teu Espírito, Senhor, nos guie. Conforme nós cantamos hoje pela manhã, vem Espírito Divino, grande ensinador,
revela as nossas almas, Cristo Salvador. Vem e conduz-nos, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos de todo o coração e ajuda-nos a sermos pessoas que estão prontas a ouvir a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mário.